entrar. Botar só estamos ao vivo e a gente inicia. Por que vocês não trocam o cabo, Thales? É porque aqui em instância não vende. Hã? Mas não tem nada não, meu público saber que foi um problemão que deu aqui. Que a gente já resolvemos, graças a Deus. Estamos ao vivo. Quem tiver online aí na live, por favor, compartilha. Tô mandando a lista de transmissão. Vou postar no Instagram. E aí nós iniciamos. Mandei na lista. Vou mandar pra Rosana. Mandei pra você, Rosana. Pode mandar pros seus contatos. Quem tiver ao vivo aí, por favor, compartilha com seus amigos. Já vamos iniciar. Tivemos um probleminha aqui no estúdio, mas graças a Deus conseguimos resolver. Mandei pra você, Rosana. Ok, obrigada. O link no seu WhatsApp. Sim. Já compartilhei. Pronto. Falta só compartilhar aqui no meu Instagram pra gente iniciar. Vamos iniciar. Thales, vamos iniciar? Tem não. Tem não. Depois eu lhe explico por que não tem. Vamos começar mais um podcast. Hoje com Rosana Ribeiro. Seu nome é Rosana Ribeiro Aguiar? Não. Rosana da Paz Santos Ribeiro. Rosana? Da Paz Santos Ribeiro. Ah, sim. Acompanhada com o pastor Aguiar, um dos meus melhores convidados desse programa. O programa com Aguiar foi incrível. Falamos sobre deserto, falamos sobre sofrimento, sobre processos. E Deus fez grandes coisas. E hoje não fica atrás. Hoje é um tema também muito forte. E hoje é com você. Hoje é sobre relacionamento, sobre crises no relacionamento, sobre problemas no relacionamento. E eu gostaria que você, primeiro, antes de tudo, orasse. Orasse pelo programa, orasse pelas pessoas que estão assistindo, principalmente para que Deus nos dê inspiração durante esse programa. Vamos lá? Então vamos lá. Te louvamos, te agradecemos. Queremos te bendizer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Deus. Jesus, um assunto tão complexo e ao mesmo tempo, Senhor, tão necessário. Deus, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos alcance, fale conosco, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, que o Senhor possa alcançar essas pessoas que estão aí do outro lado, neste momento, precisando ouvir algo de Ti, da Tua parte, que o Senhor possa direcionar cada momento
podcast. Que não seja a Rosana, que não seja o Vinícius, mas que o teu nome, Senhor, venha ser engrandecido neste dia de hoje. Finalzinho de tarde, início de noite. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Amém. Amém, 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 amém. É bom começar com oração. Sempre, né? Sempre, sempre. Tudo que começa bem, termina bem. Tudo que começa com Deus, termina Exatamente. perfeito, termina bem. Antes de tudo, eu queria já lhe fazer uma pergunta logo de imediato, Sim. logo para as primeiras pessoas que entraram aqui. Crise no relacionamento. Na opinião de Rosana, uma pessoa tão experiente nessas questões de relacionamento, que já ajudou tantos casais, qual seria o ingrediente principal para gerar uma crise em um relacionamento? O ingrediente principal para se ter uma crise no relacionamento é a falta de transparência. Em primeiro lugar, falta de Deus, tá? E falta de transparência. Mas a gente precisa esclarecer da seguinte forma. Nós temos a primeira crise relacional que ocorreu no Éden, tá? E a gente tinha Deus no Éden. Nós tínhamos Deus no Éden. Nós tínhamos um casal que ainda não havia pecado, não é verdade? E ainda assim houve-se essa crise inicial. E eu costumo dizer que a crise se iniciou porque, infelizmente, por mais que nós estejamos nos sentindo num Éden, o ser humano, se ele não entender que a suficiência é Deus, ele sempre vai querer algo além daquilo que o Éden vai proporcionar. Então, assim, a crise, na verdade, existe sim por falta de Deus, mas no Éden não foi essa ausência, tá? No Éden foi a falta de transparência. A gente pode alegar com toda certeza, tá? A gente percebe que Deus ele tinha um relacionamento com o homem de forma íntegra, de forma totalitária, mas o homem ele não tinha esse relacionamento com Deus. A via era única, não era uma via de mão dupla. Deus tinha relacionamento com o homem porque a Bíblia diz que Deus ele descia, né, no Éden para se relacionar, para conversar com o homem. E a gente percebe que um dia Deus sabia que o homem havia, né, comido daquela fruta, daquele fruto, e ainda assim o Senhor ele quis manter o relacionamento com Adão quando perguntou: Adão, onde tu estás? Adão, Adão, onde tu estás? Então, assim, eu costumo dizer que relacionamento em crise se inicia por falta de transparência. Às vezes você tem Deus, mas o fato de você acreditar ou não compreender, vou retificar, que Deus é sua suficiência, entendeu? Aí você começa a iniciar uma crise no relacionamento e isso, se você não tiver cuidado, isso começa a se perdurar. E se nós tivermos a mesma síndrome que Adão teve, né, de sempre jogar o outro, culpar o outro, se relacionar... O vitimismo, tá? A gente nunca vai conseguir resolver. Então, eu nunca tinha olhado a história de Adão e Eva por esse ângulo. Incrível. Eles tinham um Deus. Era um casal escolhido a dedo por Deus. Escolhido por quê? Porque foi uma união que o próprio Deus fez. Deus, ele criou Eva. Deus, ele criou Adão. Deus uniu os dois. Então, era a união perfeita. Uma Sim. união que Deus une, que não foi forçado. Uhum. Não precisou, sei lá, de pai e mãe juntando os dois. Não precisou de casamento arranjado. Não precisou a Eva se humilhar para conseguir Adão, nem Adão se humilhar para conseguir Eva. Existiu ali realmente uma união que o próprio Deus fez. Deus uniu os dois. E Deus se fez presente na relação dos dois. E mesmo assim, entrou em crise. Então, um casamento unido por Deus,
que tinha a presença de Deus entrou em crise. Exatamente. Isso reflete muito para os dias de hoje. As pessoas acham assim, eu tô numa igreja, eu tô buscando a Deus, então meu casamento vai ser perfeito, meu casamento é blindado por ataques para não ter crises, meu casamento vai ser perfeito. Não, você tem que ter vigilância total, porque a qualquer momento a serpente pode vir e estragar tudo. E é interessante pelo seguinte, porque Deus, na sua onipotência, Deus ele sabia que a serpente estaria ali. Sabia. Mas em momento algum a gente percebe que Deus ele vem alertar ao homem. Só que sobre a presença da serpente, sim. não é? Mas ele dá uma ordem: cultive, não é isso? Isso. Vai lá, cultiva. Vai lá, mantenha a ordem. E a gente percebe que o homem não conseguiu executar. Aquilo que eu falei no início, eu torno a falar novamente. A gente precisa entender que quando a gente tem a Deus, a gente precisa compreender que Deus é a nossa suficiência. Agora é assim, apesar de Deus ser perfeito, Deus ele não cria seres humanos perfeitos. Ele não criou Eva perfeita e nem Adão perfeito. Sim. Se a gente for no início, a gente vai ver que em 6 dias Deus cria todas as coisas. E todas as vezes que Deus cria todas as coisas, a Bíblia vai nos dizer que Deus fala assim, e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Deus criou a luz e viu Deus que era bom. Separou a luz das trevas, viu Deus. Em tudo a gente vai ver. Nos versículos posteriores a gente vê. E viu Deus que era bom. Só que tem uma questão que quando a gente vê que Deus cria o homem, e quando ele cria o homem, ele olha para esse homem e ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Ele olha para o homem e diz: peraí, tudo que eu criei foi bom, mas existe uma ausência de relacionamento de pessoa com pessoa para com o homem que não é legal isso aqui não é bom. Eu preciso trazer-lhe alguém que esteja no mesmo intelecto dele, que esteja no mesmo nível dele, porém com funções e responsabilidades diferentes, para que ele não se sinta só. E a crise, às vezes, ocorre de que forma? Você tem 2 pessoas, mas não tem 2 pessoas num relacionamento. Você vê que a pessoa está sozinha no modo de pensar, no modo de falar, no modo de decidir algo. Eva foi tentada sozinha. Eva foi tentada sozinha. E no jardim tinham 2 pessoas. No jardim tinha 2 pessoas. E por que ela estava sozinha? Se a ordem de Deus era cultive, guarde. Ou seja, eu uni vocês dois para que vocês dois andem em união, em concordância. Sim. Mas no momento que vocês se separam e vai cada um para o seu lado, a serpente entra. Exatamente. Então o grande problema hoje de muitos casais tem Deus, busca a Deus, vive num jardim, tem intimidade com Deus, mas comete um grande erro. O quê? Cada quem vai para o seu lado, cada quem vira para o seu lado na cama, cada quem escolhe suas próprias escolhas, não consulta um ou outro, como você falou, a questão da transparência. São casais que não se comunicam. Um grande problema hoje é a comunicação entre casais. Sim. São casais que não se conversam. O momento que Eva vai conversar com Adão já é para oferecer o fruto. Por quê? Porque a serpente já tinha feito a cabeça dela. Sim. E essa serpente, eu entendo também, que pode ser pessoas que têm veneno na língua. Pessoas venenosas. Pessoas que se prestam a serviço do diabo para dar conselhos errados. Por exemplo, a mulher tem uma amiga que ela conta tudo, que ela desabafa. E ela para de conversar com o marido para conversar com essa amiga. Ela se distancia do esposo para se aproximar dessa amiga. Aí chega essa amiga e fala: rapaz, fulano não te dá atenção, não te trata bem, porque você não trai ele. Eu já fiz, é bom, porque você não faz. Não, mulher, eu até tenho vontade, mas tenho medo das consequências. Que consequência que nada? Esse é o discurso da serpente. Que consequência que nada? Certamente não vai te acontecer isso,
Faz no escondido mesmo, eu te ajudo. Olha, tem fulano ali que é interessado em você, porque você não faz? Faça mesmo, ele não te dá atenção, ele não te dá valor, ele não te dá carinho. Sim. Faça. É aí onde entra crises gigantes. Por quê? Falta de comunicação. Tem uma historinha que eu gosto muito. O diabo, para derrubar uma árvore, ele não já chega com um serrote ou com uma serra elétrica. Não. Ele vai com a colher e fica tirando areia por areia. Areia por areia. Um pedaço de terra de cada vez. Para quê? Para chegar na raiz. O diabo não tem pressa. Então, é numa falta de diálogo ali, é numa falta de carinho aqui, é no distanciamento ali. E ele vai entrando e vai influenciando através de pessoas venenosas e vai conversando e vai manipulando a mente. Até que de repente a mulher, o homem, tá fazendo besteira e perde todo um casamento. A gente está focado no relacionamento matrimonial, né? Conjugal, Sim. entre um homem e uma mulher, mas existem crises também que são formadas num relacionamento de amizade. Tem pessoas, por exemplo, que elas não conseguem suportar um confronto, entendeu? E eu costumo dizer, olha, você tem filhos, Vinícius? Não, né? É meu sonho. Entendi. Deus está ouvindo. Eu tenho 2 filhos e eu costumo dizer, meu esposo e eu, a gente lida com essa área de acompanhamento de mulheres, acompanhamento de homens, né? Eu com mulheres, ele com homens. Sim. E nós 2 com casais. Então a gente percebe assim, que toda crise que começa, às vezes, ela começa por falta de transparência, mas a gente vê que dentro dessa falta de transparência existe uma cultura engessada. Qual cultura? Uma cultura trazida por um dos indivíduos que está se relacionando, seja através de uma amizade, seja através de um trabalho profissional, que ele adquiriu dentro de casa. Então, quando a Bíblia manda assim, educa o menino no caminho em que se deve andar, para que quando cresça não venha se desviar dele, a gente entende também que muitas das vezes, hoje se temos casamentos frustrados, amizades frustradas, profissionais frustrados, às vezes está relacionado também com aquela cultura que foi engessada, porque o ser humano ele é um ser adaptável. Então, assim, às vezes você tem um amigo que você sabe que ele está triste, mas ele não consegue expressar-se através de palavras para dizer que está triste, mas por você conhecê-lo, por você se relacionar com ele, você olha para ele e automaticamente você entende. Peraí, fulano está triste. Sim, sim. E aquela pessoa, às vezes, não consegue se expressar através de palavras, mas demonstra através de uma ação. Correto? Correto. E aí a gente vê que são pessoas introspectas, pessoas que não conseguem se abrir, tá? Pessoas que não conseguem se expressar. E quando a gente vai ver o histórico dessa pessoa, a gente nem precisa ver o histórico, essa é a verdade. A gente vai para a criação, a gente como mãe, a gente como pai, a gente tem a mania, por exemplo, de bater numa criança, e a gente bate na criança, e quando a gente repreende aquela criança, aquela repreensão às vezes causa uma dor, e você olha para o menino está chorando, você olha para a criança, você olha para a menina e fala bem assim, engula seu choro, engula seu choro. Peraí, mas se está doendo, a criança tem que se expressar. Às vezes, você tem um casamento frustrado porque os pais ensinaram que só menina lava vasilha. Você entende? Vem Como da é que são as infância. coisas? Então, assim, relacionamento nada mais é do que reflexo do que aquilo que você conviveu, convive e conviverá. Eu costumo dizer que no relacionamento matrimonial, por exemplo, matrimônio é assim, ou te deixa no céu, ou te deixa no inferno. Nunca no meio termo. Nunca no meio termo. Por quê? Porque você entra, às vezes, querendo do outro aquilo que você não tem. Você busca no outro aquilo que você não acredita que não tem. Sim. O que foi que Eva tentou, achou que conseguiria? Ser igual a Deus, conhecimento do bem e do mal. Isso. Buscando em algo
aquilo que o próprio Deus, eu acredito, como meu esposo sempre reforça, que eu tenho certeza que o próprio Deus iria transmitir a eles O conhecimento que eles o conhecimento que precisavam. eles precisavam. Mas aí ela se adianta, vai, peraí, não. Então, assim, a gente precisa entender que todo relacionamento, ele pode passar crises. Sim. Mas a diferença está como em passar e como eu vou passar. A Isso. diferença não está em dizer bem assim, meu casamento com o Aguiar é 100%. Se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. Nós somos duas pessoas diferentes, de culturas diferentes, que pensam diferentes. E que Deus falou bem assim, eu vou uni-los para que de dois se tornem um. Sim. Mas que ainda assim não haja nem nulidade dela e nem a nulidade dele. Mas a gente, como adulta, a gente precisa sentar e resolver questões Isso. que às vezes a gente não vai concordar. Sim. A mesma coisa é com relação à amizade. Às vezes você não vai concordar com a minha opinião, com o meu discurso. Entende? Talvez por uma persuasão a gente sente e você consiga concordar. Talvez Isso. não. Isso. Mas assim, a gente precisa entender que acima de tudo, um relacionamento ele precisa ter transparência. Se a gente percebe, lá em Gênesis, a gente vê que até a mulher pecar, a Bíblia diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam um do outro. Nudez está falando de quê, Vinícius? De defeito. Você consegue encontrar o defeito no outro. Mas isso não vai causar constrangimento. Existem áreas que você consegue ver em alguém, se alguém, vou colocar na sua esposa, Pode sua dar esposa, um exemplo. que sua esposa não consegue alcançar. Olha, você tem uma manchinha aqui. Sim. Olha, isso aqui, o que é? Não consigo ver. Então, assim, nudez proporciona isso, transparência proporciona isso no relacionamento. E, às vezes, o que é que incomoda no relacionamento? A transparência. Porque transparência é você não fingir, é você ser o que você é. E as pessoas estão acostumadas a idealizarem uma ideia. Sim. Entendeu? Tem o Thales ali. Eu imagino o Thales como filho do homem. Não, aquele menino é top. Eu idealizo uma ideia e aí eu começo a conviver com o Thales. Aí começa a descobrir os defeitos do Aí eu Thales. começo a descobrir que aquela toda idealização que eu fiz não é nada daquilo que é real. Porque frustração, crise, surge a partir do momento que eu idealizo algo e a minha ideia na minha cabeça não é concretizada. Ela é chocada, confrontada pelo que é real. Sim. É o que acontece. Mulher, principalmente, com relação ao relacionamento. Mulher é mais emocionada do que homem. O que a gente pensa? A gente pensa que vai receber café todos os dias na cama, que o marido vai dar um beijinho, que nunca vai olhar para outra, que nunca... Você está entendendo como que é? Sim. Mas isso são idealizações que a gente cria na nossa cabeça. E aí quando a realidade vem, às Choca. vezes ela destrói Às tudo. vezes não. Choca. Choca. E a pessoa fala bem assim, casei com alguém que talvez seja igual o quê? A mim. Sim. E aí começa. Não, mas você falou isso. Você disse que eu era isso. Mas você também falou que eu era isso. Você compreende? E aí o problema já vira uma bola de neve e uma tempestade e puf, Exatamente. a crise acontece. Só que tem um detalhe. Toda crise ela precisa gerar resultado. Se o resultado é negativo, você vai vivenciar aquilo todas as vezes. Agora, se você começa a vivenciar essa crise, transformar essa crise em algo consolidado para trazer amadurecimento, para trazer consolidação sobre você. Mas o nosso problema é que a gente está acostumado, sabe o quê? O quê? Eu não vou com a cara de fulano. Eu comecei a conviver com fulano, mas eu não gostei do jeito de fulano. O que é que eu vou fazer? Eu vou descartar fulano. Vivemos em uma geração que gosta de descartar as coisas com facilidade. Descartar? Literalmente. Ontem eu aprendi uma coisa muito interessante na psicologia.
A psicologia diz que quando você começa a... Por exemplo, eu comecei a namorar. Comecei a ver alguns defeitos na pessoa. Aí eu não quero mais, termino a relação. Vou pra outra. Aí na outra relação, vejo mais alguns defeitos, não quero mais também. Por quê? Vivemos uma geração de autossuficientes. Ou seja, minha autoestima acima de tudo. Então, se o outro tem defeito e vai me estressar, eu que não quero estresse, eu quero minha paz, então eu vou descartar. E na psicologia diz que quando você é uma pessoa de fácil desapego, você se torna insensível. Eu acredito, estou aprendendo isso hoje. Isso, sua sensibilidade vai diminuindo. Sim. E você vai se tornando uma pessoa fria. E uma pessoa fria é uma pessoa sem amor. E uma pessoa sem amor é uma pessoa sem vida. Exatamente. Não tem prazer na vida, não tem sentido nas coisas. Sim. E é essa geração que a gente vive, uma geração... se eu ver 2 defeitos em você, eu te descarto. Exatamente. Aí parte para outra relação, vê 3 defeitos, eu te descarto. Parte para outra relação, eu vejo 1 defeito em você, eu te descarto. Vai acabar sem ninguém e vai acabar frustrado na vida. Por quê? Porque você também tem defeito. Sim. Então, se você enxerga os defeitos do outro e descarta, vão te descartar também. E sua vida vai ficar totalmente dissoluta. Exatamente. Uma vida horrível. Exatamente. Vazia. Se a gente trabalha com casais há bastante tempo e a gente percebe o seguinte, que na grande maioria, você falou aí sobre a questão do amor, na grande maioria, os casais hoje, eles se separam, não é por falta de amor. É por quê? Falta de diálogo, comunicação. O que eu falei no início, a comunicação. A comunicação, ela é essencial num relacionamento. Seja profissional, de amizade ou matrimonial, não importa. Não importa a relação. Não importa a relação. Pai e filho, né? Haver diálogo. Sim. Todas as vezes que a gente palestra para casais, eu costumo citar um exemplo de uma criança que o pai a chama e fala assim: olha, filho, você tem liberdade para brincar na rua, porém você não pode ultrapassar a esquina. Você tem um limite. O menino vai para a rua e ele ultrapassa a esquina. Porque foi um limite imposto. Escuta, e ele quer quebrar. O pai o chama e fala bem assim: filho, você pode brincar na rua, mas você não pode ultrapassar a esquina. E aí, por algumas vezes, a criança vai, brinca na rua e ultrapassa a esquina. E aí, o pai já não dialoga mais com ele, da forma dele, vai e põe a vara no menino. Bate. Enquanto o menino está apanhando, o menino olha para o pai e fala bem assim: papai, então o que é esquina? Você entende? Sim. Às vezes as pessoas erram porque nossa forma de conversar, para mim está tudo ok, mas para você não está compreendendo. Isso não é diálogo, isso é monólogo. Eu estou falando, você está ouvindo, mas você não está compreendendo. Diálogo, você precisa sentar, conversar. E ouvir também. Ouvir. Peraí, eu não entendo isso aqui. Isso aqui eu não estou compreendendo. Quando você passa por relacionamento com pessoas que saibam conversar, que sabem dialogar, às vezes até machuca. Mas é instantâneo. Sim. É ali na hora. Sim. Entendeu? Isso gera. Eu nordestina, o Aguiar mineiro. Então, assim, o mineiro não sabe, por uma questão de cultura já engessada, não sabe dizer um não. O mineiro nunca vai dizer um não para você. É sempre bonzinho. É sempre assim, dando uma volta. Então, eu com a Aguiar, Rosana, você me empresta... Não. Então, assim, existe um lado que eu preciso compreender dele. Sim. E outro lado também que ele precisa compreender-me, porque eu fui criada de forma direta. Ele foi criado com aquele jeitinho manso de dar uma volta para não querer te machucar, tentando se justificar, mas nunca dizendo não diretamente. Sim, já você é bem seca mesmo, né? Não. Direta. Eu sou direta. Mas assim, hoje eu compreendo. Uhum. Hoje eu compreendo. Porque existe uma consolidação. Crises vamos ter crises. Para cada crise vai ter uma reação. Isso. O aluno, se ele não passa em tal prova, o professor ele vai trabalhar de todas as formas para que ele passe naquele assunto. Sim. Paulo disse que a tribulação gera paciência. A paciência gera experiência. Experiência gera esperança. E a esperança é derramada no nosso coração pelo Espírito Santo.
quando começa a descartar pessoas, quando surgem problemas, seja na amizade, no trabalho ou no matrimônio, sempre que surgir aquele problema, eu nunca terei uma consolidação no relacionamento. Eu admiro a palmeira, porque palmeira é uma planta que ela não cresce primeiro para cima. Cresce para baixo. Ela cresce para baixo. Sim. É uma família de plantas que você olha e você diz assim, meu Deus. E a gente percebe isso, que hoje as pessoas dão mais importância a crescer para cima do que se consolidar num relacionamento. Sim. Quando você cresce com suas raízes para baixo, você enfrenta todo tipo de obstáculo. Às vezes você pode enfrentar um solo mais arenoso, um solo mais fofo. Pedras. E aí, quando a palmeira ela encontra a rocha, porque diferentemente de outras plantas, a palmeira, o coqueiro, são plantas que ela não espera por água para ser regada. Ela busca. Ela vai atrás. Ela vai atrás. E aí ela começa a crescer, Vinícius. E quando ela cresce com a raiz, que ela chega nas rochas, ela arranca o quê? A água da onde? Das rochas. Meu Deus, que incrível. Ela começa a firmar, se entrelaçar nas rochas e buscar por debaixo das rochas aquela água, aquela mina que vem debaixo das rochas. Mas para que você encontre a água, primeiro você passa por algo que é rígido, sólido e talvez até impenetrável. Mas você está ali. Eu era uma pessoa arrogante, prepotente. Não que eu não tenha sido ainda. Mas a minha convivência, o meu relacionamento, seja com a guiar, com amigos e com eclesiástico, com a igreja, me diz assim, peraí, não, eu preciso melhorar então a ação. Eu encontrei essa rigidez aqui, mas isso aqui não me torna rígida. Sim. Às vezes o momento me deixa rígida. Você entende como que é? Uhum. E hoje, diferentemente, hoje a gente não muda nada de Adão e Eva. Porque ao invés da gente se acatar assim, peraí, eu errei. Eu admito que eu errei. Ah, Vinícius, eu cheguei 5 minutos atrasada, 10 minutos atrasada porque o trânsito... Ah, não, eu errei. Eu estou atrasada porque eu cheguei atrasada. Sim. Você entende como que é? E Adão e Eva ficavam jogando um para o outro. Para o outro. A culpa foi dela. Não, a culpa foi dele. Não, a culpa foi da serpente. E Deus sabe quem somos. Sim, ninguém engana Deus. Deus sabe quem somos. Isso. Existe uma diferença entre você inserir um choro, você fica hidratado. Mas sede, você só sacia quando você abre a boca e bebe. Eu aprendi isso com um dos pregadores e eu nunca mais esqueço. Repete de novo para mim, por favor. Soro, quando você insere soro no corpo, você fica hidratado. Soro desses de hospital? Sim. Pronto, quando você toma o soro, você fica hidratado. Mas saciado nunca. Saciado só quando você bebe a água. Abre a boca e diz assim, eu preciso saciar minha sede. Então, relacionamento precisa de ter isso. Eu preciso abrir minha boca, eu preciso dizer em que época que eu tenho dificuldade. Olha, eu tenho dificuldade nisso aqui. Olha, meu defeito é esse. Olha, eu não gosto disso em você. Sim, exatamente. Precisa ter a comunicação. Exatamente. Entendi. Então, assim, nós não podemos descartar pessoas como a gente descarta coisas. Sim, porque senão se torna insensível, se torna uma pessoa fria, e pessoa fria é sem amor, e sem amor é sem vida. Exatamente. A vida perde o sentido. Exatamente. Então, assim, Vinícius, quando eu tenho um bom relacionamento com Deus, ouvi isso de um outro pregador e eu digo, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo Deus em mim e eu vejo os meus erros. Agora, quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu me aproximo da serpente e a serpente vai tentar implantar dentro de mim aquilo que o próprio Deus, que eu já teria se eu tivesse mais proximidade com Deus do que com a serpente. Sim. Relacionamento é isso. Você é casado e você sabe. Não existe dia pior do que o dia que você discute com sua esposa e você precisa ir para a igreja. Isso. Do que o dia que você discute com seu esposo. Quando é Santa Ceia, eu vigio desde a hora que eu acordo. Por quê? Com medo de não ceiar por conta disso. Mas eu digo uma coisa para você. Deus, quando nos criou, Deus sabia quem somos. Sim.
Tanto que quando ele vai exigir sacrifício antes de Jesus morrer, Deus não exigiu o sacrifício de pessoas perfeitas. Ele falou assim, você que pecou, você que errou, você precisa pegar um animal perfeito. Porque você não é. Porque mas você não é, mas é. o animal vai ser. Sim. Só que, diferentemente de Cristo, o animal vai anular, não vai encobrir sua iniquidade, não vai resolver o seu problema. Isso. Porque todo dia vai ter que ser feito algo ali, um animal vai ter que ser morto. E teria que matar um animal todos os dias. E aí Jesus vem e acaba com essa coisa sim, o sacrifício repetitiva. Só que a gente precisa entender que transparência é tudo. Eu costumo dizer, quando eu estou ensinando aqueles que estão próximos a mim, que você não precisa se esconder daquilo que você é para Deus. Sim. O que Deus queria era, Adão, Adão, onde tu estás? Ai, Senhor, estou escondido. Ai, Adão. Gente, Deus sabia que Adão estava escondido. Deus sabia que a serpente tinha feito comer do fruto. Ele sabia de toda a história. Sabia de tudo, mas Deus queria o quê? Ouvir com a própria boca de Adão. Sim. Senhor, eu errei. Quando ele diz assim, foi a mulher que tu me deu, ele está dizendo, o Senhor disse que não era bom eu ficar só, e na verdade, eu estou dizendo para o Senhor que era bom sim eu ter ficado só. Nossa, que interessante, realmente. Porque o Senhor errou em trazer Eva, porque Eva me fez pecar. Então Adão, ele não só culpa Eva. Quem foi que criou Eva? O próprio Deus. Quando ele diz assim, a mulher que tu me destes. Então Adão ele culpa a mulher, Deus e a serpente, mas não assume o próprio erro. Não assume o próprio erro. Qual foi o erro de Adão? Não cultivar e não guardar. O nosso erro, às vezes, em perder pessoas, não está na ação do outro. Está na falta de ação, o quê? Minha. Olha, eu tenho 16 anos de casada. Até hoje eu enfrento problemas no meu casamento. Sim. E vai enfrentar até o resto da sua vida. Pronto, mas eu entendo, problemas. A gente tem um hábito de dizer assim, você só consegue saber quando é doce, quando se experimenta ou tem contato com o amargo. Meu casamento é uma bênção, meu relacionamento é uma bênção. Eu espero que meu relacionamento com os meus amigos também sejam uma bênção. Uma bênção. Não que eu queira que eles entendam que eu sou perfeita. Sim. Mas que tem uma pessoa imperfeita que está buscando o quê? A perfeição, se aperfeiçoar cada dia mais e mais. Sim. Cada dia mais e mais. As pessoas precisam parar de criar, porque uma coisa é você vivenciar uma crise e outra coisa é você fazer com que a crise habite dentro de você, no seu relacionamento. Tem pessoas que vivem em crise e dizem assim, não vou largar, não vou largar. A crise está querendo ir embora e a pessoa está dizendo, não vou largar. Olha... Fica alimentando a crise. Exatamente. Então, assim, Deus nos criou como seres relacionais. Só uma pausa. Alimentar a crise seria terceirizar a culpa. Seria você colocar sempre a culpa no outro e não assumir o seu próprio erro. Por quê? Porque custava Adão dizer assim, Deus, eu errei. O Senhor me colocou para governar essa terra aqui e eu não governei. Eu não cultivei. Mas não, ele fala, olha, o Senhor também é culpado, porque o Senhor me deu uma mulher e eu não te pedi. Sim. E por que o Senhor me deu ela? Sim. Então Adão, ele é um tipo de pessoa que sai culpando as pessoas e não assume o próprio erro. E é diferente de nós. E isso alimenta as crises. E é diferente de nós, Vinícius? Não, não é diferente. A gente arruma desculpa em qualquer um. Mas não assume os próprios erros. Mas não diz assim, não, fui eu. Não, eu assumo. Não, eu quero entender como que é. A gente sempre está tentando se justificar. Se justificar. Eu sou boazinha? Não, não sou boazinha. Eu costumo dizer que a excelência está dentro do vaso. O vaso, que excelência é essa? O Espírito Santo. Se algo bom em mim é Cristo, não sou eu. Não sou eu. Porque existe algo que foi danificado dentro de mim, que foi o sopro de Deus dentro de mim, que foi danificado pelo pecado. Sim. Entende como que é? E que não teve mais restauração. Vai haver uma restauração, sim. De que forma? Quando eu morrer, porque aí vai ser nulo. Quando eu morrer, que o pecado ser bem assim, opa, você já pagou a mim o meu salário? Aí vem Jesus com a graça e diz assim, peraí, agora eu te dou o quê? A vida eterna. Sim, aí o seu corpo vai sair de um corpo corruptível para um corpo incorruptível.
vocês que estão assistindo, se vocês não conseguirem entender o que é isso, nosso corpo é um corpo danificado pelo pecado de Adão e Eva, o pecado de Adão lá no jardim. Sim. Então, quando Cristo, quando a gente morrermos ou quando formos arrebatados, enfim, quando a gente sair desse mundo e for para os céus, a gente vai receber um corpo em glória, vai ser um corpo glorificado, ou seja, um corpo que não habita pecado. Sim. É um corpo diferente, uma matéria diferente. E eu digo para você, ó, a sustentação de uma casa não está numa parede bonita, não está num telhado bonito, numa boa arquitetura. A sustentação de uma casa está na sua base. Base está relacionada a começo. Meu esposo e eu hoje tratamos vários casais, a gente vem de anos tratando casais, e a gente percebe que, na maioria das vezes, os problemas que ocorrem nos casamentos são por falta de transparência, daquilo que precisava ser esclarecido no início do relacionamento, não foi postergado. Você está entendendo como que é? Sim. Você postergou aquilo e falou bem assim, não, no casamento eu consigo resolver, no casamento eu consigo abafar, e você não vai conseguir. Sim. Quando você começa bem, a probabilidade de você concluir é muito melhor. A criança, quando ela vai aprender a andar, ela já começa andando com passos largos, com passos firmes? Não, é gradativo. Sim. Então, assim, pode sim ser formado por uma falta de transparência, pode, mas o começo também, Vinícius, determina de como é que vai ser esse relacionamento. Aí a gente tem pessoas, ó, namoro, vou falar no relacionamento matrimonial, conjugal, entre um homem e uma mulher. Sim. No namoro, o que um homem tenta fazer com uma mulher todo instante? Conquistá-la. Isso. Conquistá-la. Sim. Do início ao fim. Sim. A mulher fica encantada. Meu Deus, meu namorado fez isso por mim, ele se lembrou de mim, ele trouxe uma pequena lembrança, isso, aquilo e outro. Você está entendendo como que é? Sim. Mas aí a gente percebe o seguinte, que quando existe o casamento, o que nos ocorre? Pro homem... Peraí, só um instantinho, Rosana. Tá fazendo muito barulho aqui por causa de uma carreata política. Até isso vem pra trabalhar, pastor Aguiar. Meu Deus. Porque eu quero que o seu raciocínio seja perfeito, que as pessoas consigam entender. Okay. Então, por isso, dá uma pausa. Deixar passar um pouco.
Pessoal, o que aconteceu foi o seguinte. Uma carreata de um partido aí, que eu não vou citar o nome, passou por aqui, desrespeitou o estúdio, parou bem na frente do estúdio, começaram a fazer uma algazarra terrível. Aí eu pedi pro menino, pra Thales, cortar os microfones, claro, porque tá fazendo barulhão. Aí ele desceu lá embaixo no estúdio, pediu pro pessoal baixar o microfone ou saírem daqui, e eles disseram que não iam fazer isso, enfim. Mas o problema foi resolvido. Peço desculpa a vocês se ficar algum barulho externo, porque tem um discurso. Enfim, o povo sabe como política mexe comigo, Rosana. Política mexe muito comigo, sério. Sim. Porque, enfim, eu não vou dar opiniões. Eu tô ao vivo, não vou dar opiniões. Vou Tá guardar essas opiniões, vou usar sabedoria. Amém. Vou pedir paciência a Deus, pedir Amém. temperança. E a gente vamos continuar, porque tem pessoas Sim. assistindo. O assunto, cara, tava fluindo muito bem. Aham. Tava muito bom mesmo. Mas vamos continuar. Não vamos Então. parar, não. Como eu tava falando, tudo depende do começo. Você só pode se aproximar um pouco do microfone. Ou Ai, aproximar um pouco o desculpa. microfone. Pronto, melhorou? É, porque, enfim. Assim, tudo depende do começo. Então, o homem, ele começa no namoro, eu vou falar de um relacionamento matrimonial, ok? Nós temos um relacionamento matrimonial, um homem e uma mulher. E o que o homem faz? Ele tenta a todo custo conquistar aquela mulher. De todo jeito, ele vai tentar conquistar aquela menina, aquela jovem, dizendo bem assim, não, eu preciso conquistá-la. Aquela menina se sente orgulhosa, porque o coração dela está sendo conquistado. Conquista não tem nada a ver com defeitos, não tem nada a ver com exposição defeituosa. Conquista é conquista. Pode ser um buquê de flores, pode ser qualquer coisa que ofusque o seu defeito, o meu defeito. Sim. Mas aí vem a concretização do casamento. E o homem na cabeça dele, porque é assim que acontece com o homem. O homem, ele entende que toda conquista já foi realizada onde? No namoro. Sim. E aí Já ele conquistei, diz é assim, minha já. pronto, o casamento determinou, finalizou o quê? A conquista. Entendi. Mas a mulher é um poço inesgotável. E ela diz assim, então no namoro quer dizer que ele me dava isso, ele me fazia elogios, ele fazia assim. E agora no casamento ele não fala mais nada, ele não se expressa de forma nenhuma comigo. Mas o que nós temos são o quê? São cabeças diferentes que precisam sentar. A mulher precisa... quando a mulher ela é introspecta, ela não consegue dizer bem assim, eu estou com esse problema e eu não consigo me relacionar com você mais com esse problema. Minha cabeça está dessa forma e eu preciso mudar. Eu preciso falar com você porque isso me consome. Não, o que a mulher faz? Ela começa a soltar, quando é imatura, né? Começa a soltar piadinhas, começa a entender que já existe que existem outros fatores. Uhum. Por quê? Porque isso não foi algo trabalhado proporcionalmente no namoro. Sim. No namoro. Se eu, antes, quando a gente estava aqui a sós, sem o microfone ao vivo, Isso, eu estava falando com você. Conversando mesmo com Sim. Enfim. Em off aqui, né? O microfone. Aquilo que eu falei com você. Uma jovem que ela casa com um rapaz que não é tímido, ela é tímida, mas o rapaz é tímido. Sim. Aí ela é tímida e o rapaz não é. O rapaz é extrovertido, é alegre. No namoro ela vai entender, ele vai conseguir me inserir em certos grupos. Aí chega um tempo no casamento, fulano tá pedindo para eu ir ali, vamos, não vou não. Às vezes a mulher se chateia por algo, eu não vou não. E aí a mulher, aquilo que ela entendia que ia ser inserida no namoro, ela começa a entender que ela está sendo excluída onde? No casamento. Porque foi algo que não foi trabalhado. E o que eu quero deixar bem claro, Vinícius, não é que assim, um bom começo vai excluir problemas. Porque quem começou, como você falou, com o casamento de Adão e Eva, foi quem? Foi Deus. Isso, foi ele que uniu. Foi a perfeição do relacionamento. Sim. Mas ainda assim houve o quê? Houve problemas. Isso. Houve queixas. Sim. A gente vai ver que até Eva pariu o primeiro filho, ela fala bem assim, eu concebi do Senhor um varão. Conceber da vida.
Porque eles saíram da vida para a morte. Deus falou com eles. Vocês estão saindo da vida, de uma vida eterna, para ir para onde? Para um caminho de morte. Sim. Uma vez que vocês comeram o fruto, eu preciso expulsá-los do jardim para que vocês não comam o fruto da vida, porque senão vocês vão viver desgraçadamente, eternamente. Isso. E eu preciso salvar vocês. E eu preciso salvar vocês. Então vou projetar um plano aqui que vai durar alguns milhares de anos para chegar no meu Mas filho, vai chegar na conclusão da graça. E conseguir resgatar vocês. Do favor imerecido. Porque se eles fossem eternos, eles não seriam perdoados. Não seriam Por perdoados? Exemplo, o diabo ele não consegue ser perdoado porque ele é um ser eterno. Ele peca em eternidade. Exatamente. Já o ser humano não. O pecado está dentro dele, né? Isso. Então, assim, quando Eva ela tem o primeiro filho, ela fala assim, eu concebi é da vida. É como se ela estivesse dizendo para Adão, olha, eu fiz a gente pecar, Sim. Nós pecamos, nós saímos da vida para a morte, mas indescritivelmente, inexplicavelmente, Deus concedeu-me o quê? Concedeu-me o direito de conceber, de trazer vida. Eu sei que a gente vai morrer, mas eu também estou concedendo o quê? Vida. Isso. Então, assim, a gente precisa entender que todo problema ele vai ter solução, Vinícius. E a gente precisa parar de alimentar o problema no relacionamento e começar a buscar o quê? Outras maneiras de se chegar a uma solução. Porque se eu foco no problema, eu nunca vou sair daquilo ali. Ao contrário, eu vou alimentar problema. Eu vou alimentar e vai ficar alimentando. E eu estou alimentando e ele já está alimentado. E aquilo que talvez fosse uma pequena gotícula, uma gota de água, eu consigo transformá-lo em quê? Em uma grande tempestade. Porque eu estou alimentando isso. Sim. Eu estou dando crescimento, eu estou regando aquilo. Entendi. Regar é diferente de você resolver. Quando você resolve, quando você cuida, quando você guarda, o que ocorre? Às vezes a árvore está lá, você precisa podar, e quando você poda, você está ali aguando, você está ali regando. Mas tem uma hora que você vê que as pontas estão demais, você tem que ir lá e fazer o quê? A poda. Isso é guardar, isso é cuidar. E todas as vezes que surgir um problema num relacionamento, se todas as vezes que surgir eu descartar aquela pessoa, como que eu vou conseguir a maturidade, alcançar a maturidade? Nunca. Hoje o que nós mais temos são pessoas tão próximas umas das outras e simultaneamente tão distantes uma da outra. Porque eu quero buscar em você aquilo que somente me apraz. A sua nudez, a sua transparência, eu não posso ver porque me incomoda. Porque gera um desconforto em mim. E se gera um desconforto em mim, eu enxergando a sua transparência, a sua nudez, os seus problemas, os seus defeitos, se eu consigo lançar isso para você, você também... Peraí, mas eu tô nua aqui, você também tá nua ali. Você entende como que é? Sim. A questão de um ficar jogando pro outro. Isso. É totalmente diferente quando você sente e diz assim, vamos resolver? Eu costumo dizer para os meus filhos assim, olha, argumento vence mais do que lágrimas. E a gente precisa entender isso, que um diálogo vence mais do que você sentar e chorar. E ainda digo para eles, deixa eu dizer algo, só tem um que interpreta a lágrima e não sou eu, é o Espírito Santo. Para o homem e para a mulher não pode ser apenas lágrimas, tem de ser diálogo. Tem de ser conversa para se manter um relacionamento que é sadio. Isso, tem que ter comunicação. Precisa-se haver comunicação. Comunicação não é só falar, é falar, ouvir e compreender. São os 3 tripés da comunicação. Eu preciso falar, eu preciso ouvir e eu preciso o quê? Compreender. A criancinha ela estava a apanhar, não porque ela queria passar da esquina, mas porque não foi lhe explicado o que era uma esquina. Sim. Você entende? Simplesmente disse, olha, não passe da esquina. Papai, o que é esquina? Então explica para mim, papai, o que é esquina? Aí quando explica o que é esquina e o perigo que a esquina tem, gera... Aí sim, é totalmente diferenciado. Sim. Então assim, seu relacionamento está em crise, a primeira coisa que você tem que incluir é Deus. Mas você precisa entender
que mesmo tendo Deus no seu relacionamento, vão surgir situações que quem tem de resolvê-las não é Deus, é você e eu. Pessoas envolvidas no relacionamento. E muitas das vezes essa resolução vai trazer um confronto. E nem todo confronto é confortável. Sim. Nem todo confronto nenhum confronto é maravilhoso, nenhum confronto é confortável. Mas vai trazer o quê? Um ajuste essencial e necessário para o relacionamento. Sim. E eu ainda tenho uma palavra para quem está nos ouvindo, para o caso de namoro, por exemplo. Você que está namorando, você menino que namora, você menina que namora. Menina, se algo te incomoda, a hora de falar é o quê? É agora. Isso. É agora, no namoro. Sim. Menino, nunca pare de conquistar. Porque a mulher sempre vai querer ser o quê? Conquistada. Sempre vai querer ser conquistada. Exponham-se de forma transparente um para o outro, sem esconder o que gostam, o que não gostam. Olha, meu jeito é assim, eu sou tímido, olha, eu sofri um abuso. Olha, exponham tudo. Sim. Exponham tudo, porque é essencial. É essencial. Estar acompanhado não necessariamente quer dizer que você esteja acompanhado. Às vezes você está acompanhado e você está só. Que era o que acontecia com Adão e Eva. Eles estavam num jardim, mas ao mesmo tempo estavam distantes. Sós um do outro. Distantes. Por causa da comunicação. E quando Deus cria Adão e Eva num relacionamento, Deus ele não cria mãe. Deus ele não cria pai. Menina, mulher tem muita cabeça de brigar com o marido e buscar quem? O refúgio na mãe. Na mãe, sim. Refúgio no pai. Nosso melhor amigo precisa ser nosso esposo. A gente precisa entender isso. E eu ainda digo algo que o Espírito Santo de Deus está ministrando aqui no meu coração, para falar. Fala. O casamento é a forma que Deus mais usa para nos moldar. Coisas das quais você dizer bem assim, eu não tolero. Você tolera no casamento. Porque é através do casamento que Deus vai nos moldar. Porque enquanto está com pai e mãe, você é uma pessoa paparicada. É uma pessoa... Ou você diz assim, não vejo a hora de sair daqui para eu ter meu próprio dinheiro, para eu ter minha própria casa. E aí quando você casa, que tem o próprio dinheiro, e fala assim, ai meu Deus, queria estar na casa da minha mãe para não ter conta para pagar, para não ter dívida para... Sim. Você entende como que é? Entendo, sim. Então assim, relacionamento é entrosamento. É uma inclusão de um indivíduo A com o indivíduo B. Nenhum outro terceiro pode estar incluso nesse relacionamento, a não ser quem? O cordão da terceira dobra, que é Deus. Sim. Mas entenda que o cordão da terceira dobra não nos isenta de termos o quê? Responsabilidades. Não nos isenta de termos o quê? Problemas. Sim. Porque nós somos seres adaptáveis. Exato. Criança só vai aprender, infelizmente, quando lhe ocorrer algo. Sim. Quando você passar por algo. É isso que acontece. Seu casamento está em crise, seu relacionamento está em crise, sua amizade está em crise. É a hora de sentar e falar bem assim, peraí, o que gerenciou essa crise? O que gerou essa crise? Nós precisamos gerenciar esse problema, mas não focarmos no problema e caminharmos em direção o quê? A uma solução. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Sabia. Jesus sabia que Judas ia negá-lo. Sim. Em momento algum, Jesus citou o nome de Judas para levantar separação, divisão entre os discípulos. Ao contrário, ele estava dizendo, olha, para o Pedro ele falou, você vai me negar, porque ele vivia dizendo escancaradamente, Senhor, contigo eu vou ter a morte. Ele se gabava. Aí Deus falou assim para ele, eu estou te falando, mas olha que tremendo. Ele expressava-se. Sim. Sabe o fato de você abrir a boca e falar? De você, não, eu quero ir até a morte. Eu tenho sede disso e eu preciso me expressar. Você está entendendo, Vinícius, como que é? Sim. O Judas, ele agia em quê? Em silêncio. Se talvez ele dissesse bem assim, Senhor, está vindo em mim sentimentos de apego ao dinheiro, de destruição. Judas era caladinho. Ela calado.
Você entende? O problema de reprimir é isso, o problema de se calar é isso. É isso. E A eu falta de aprendi. comunicação. E eu aprendi. Na medicina, quanto mais escondido for, mais proporção toma e mais podre é. Nossa. A mesma coisa é o pecado. A mesma Pecado, coisa erro, é o erro. o defeito. Quanto mais eu escondo, mais vão se criando situações que vão tornar aquilo crescido dentro de mim E podre. e podre. E vai ter uma hora que eu não vou conseguir resolver, que eu não vou conseguir manter. Porque quem estiver ao meu lado vai conseguir ser o quê? Afetado. Sim. Agora, quando eu decido escancarar, quando eu decido me abrir e falar assim, olha, eu estou querendo ir até a morte. Aí Jesus chega e vai dizer bem assim, peraí, você vai me negar? Não, Senhor, não vou te negar não, você vai, rapaz. Olha, eu vou me entregar. Não, Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. Arreda-te para trás de mim, Satanás. Sim. Mas Deus sempre vai ter ciência de que Ele colocou duas pessoas imperfeitas que estão querendo buscar a perfeição e que precisam entender que a perfeição ela não é busca com descartar. A perfeição ela é encontrada com o consolidar. Isso. Olha, você falando sobre perfeição, me vem à cabeça uma história muito... Thales, a imagem está em mim? É porque aqui tá com alguns problemas. Mas voltou. Você falando sobre perfeição, eu me lembro muito da história da mulher samaritana. É uma história que eu gosto muito. Ela buscava todo dia água em um poço que ela voltava a ter sede. Nossa geração vive assim, buscando todo dia em pessoas aquilo que nunca preenche, aquilo que nunca sacia a sede na alma. Sim. E o impressionante é que Jesus fala pra ela: vem cá, chama teu marido. Aí ela fala: eu não tenho marido. Aí ele diz: disseste bem, porque tiveste 5 e o 6º não é seu. Ou seja, Jesus escancara, Jesus revela, Jesus mostra que ela teve 6 tentativas de dar certo e deu errado. E quem seria o 7º homem? Jesus. O 7º homem que ela encontrou na vida foi Jesus. O 7º relacionamento dela seria com Jesus. E o 7 é o número da perfeição. Então, se você quer um relacionamento perfeito, é com Deus. Se você quer tentar com pessoas, fique ciente. Você vai encontrar defeitos. Você vai buscar água e vai voltar a ter sede. Sim. Porque relacionamento com pessoas, nunca você vai encontrar perfeição. Mas relacionamento com Cristo, sim. Exatamente. Só Ele é perfeito. Então, pare de buscar perfeição em pessoas. Pare de buscar... o homem perfeito, a mulher perfeita. Não existe isso. Sim. Até o casamento que o próprio Deus juntou Teve problema. E por que o seu não vai ter? Exatamente. Exatamente. Outro detalhe também interessante que eu queria falar é sobre o maior erro de Eva. Na minha opinião, o maior erro que Eva cometeu foi ter dado ouvidos à serpente. Foi ter escutado a serpente. Por quê? Porque até aquele momento, Deus vinha... Tinha a presença de Deus. Deus Sim. provinha as coisas para eles. Adão não precisava se esforçar tanto para conseguir colocar comida na mesa. Uhum. Ele tinha aquele governo sobre o Éden. Era um relacionamento tão bom. Mas a partir do momento que ela dá ouvidos à serpente, a crise entra. A crise surge. Por quê? Porque ela deu ouvido a quem tem veneno na língua. Ela deu ouvido a quem gosta de matar abraçando. E a gente hoje tem muita gente que tem um relacionamento bom, saudável, com Deus na vida. Tudo perfeito, tudo incrível. Mas começa a dar ouvidos a pessoas que têm veneno na língua. A pessoas que são falsas, que matam abraçando. E por dar ouvidos a essas pessoas, por seguir o conselho dessas pessoas, quebram a cara e traz uma crise para dentro de casa. Quantos casamentos são destruídos porque a mulher passa a ter amizade com uma fulana que era colega de escola e que começa a jogar influências na cabeça dessa mulher e começa a dar conselhos errados? Muitos. Sim. E quantos relacionamentos também entram em crise porque o homem começa a andar com aquele amigo que gosta de putear, que gosta de pegar mulher, que gosta de curtir, de sair, e ele começa a observar: rapaz, a vida de fulano é mais alegre que a minha, eu vou seguir pelo caminho de fulano. Esses, pra mim, são os filhos da serpente
que hoje atuam e destroem muitos casamentos. São influências. Sim. São línguas venenosas. E que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com esse tipo de voz. Com a voz que sempre diz: quebra a regra mesmo, trai mesmo, faz errado mesmo. Por quê? Não acontece nada não, é só fazer em segredo e tá tudo certo. Mas Deus cobra. Uma hora ele vem no jardim. Uma hora ele vem dar a sentença de cada um. A lei da semeadura, o que você planta, você colhe. Então, o que você estiver fazendo em segredo, como você falou, vai se tornar pior e mais podre. E uma Sim. hora Deus vai cobrar de você. Uma hora a lei vai vir, a lei universal vai vir e vai te cobrar isso. Sim, Então não Vinícius. siga o conselho que fala: traia, curta a vida, saia mesmo, trate mal. Não siga esses conselhos. Sim. Trate bem, busque entender o defeito do outro, perdoe, ame, lute pelo seu relacionamento. Aham. E não siga conselho de língua venenosa. Sim. Porque no final sempre quebra a cara. Sim. O horário já deu. O horário do programa. Tive um estresse absurdo hoje aqui. Eu acho que o pessoal percebeu a forma que eu tava conversando. Não tava bem por causa do estresse, né? Foi uma carreata insuportável. E o pessoal desobediente. Porque por lei você não pode fazer um barulhão na frente de um estúdio. É lei, Sim. você não pode. Igrejas também você não pode. 110 decibéis, né? Isso. E eles fizeram. Não pode ser. E o Thales desceu, pediu para baixar, eles não abaixaram. Então que eles se resolvam com a justiça depois. Se Thales quiser processar, fica à vontade. Sim. Deus abençoe, viu, Vinícius? E você quer entregar alguma mensagem, falar alguma coisa pra gente encerrar? Só para finalizar, você precisa entender que às vezes discípulo não pode participar de uma conversa. Na questão samaritana, existia um relacionamento a ser tratado. E pessoas, o que são discípulos? São pessoas que estão a aprender, Sim, tá? sim. Às vezes, no relacionamento, você não pode ter discípulo. O Senhor ordena que você busque alguém que seja o quê? Mestre. Que seja Ele próprio, vamos colocar assim, tá? Busque no Senhor um aperfeiçoamento no seu relacionamento. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Você precisa buscar pessoas que, no mínimo, a gente fala com pessoas cristãs, né, Sim, Vinícius? sim. No mínimo, tenha um amparato ou um conceito cristão engessado dentro Pessoas dela. que têm uma essência de De Deus. Cristo Isso, dentro que delas. possam dar uma orientação dentro Exatamente. da palavra de Deus. Exatamente. Não pessoas que te influenciam a você quebrar regras. Exatamente. E a última coisa que eu quero falar aqui é que é possível sim conversar com alguém, sim, tá? E a gente precisa resgatar isso nas nossas igrejas. Sim. De você saber ouvir e não sair espalhando. De você Isso. não expor o outro. Porque Jesus viu que existia uma necessidade dos discípulos se retirarem, porque ele precisava expor para a própria samaritana quem ela era. E aí era só entre ele e ela. Ele e ela. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então você que é ministro, você que trabalha com casais, aprenda a ouvir e manter-se para você. Manter-se para você. Porque depois, quando as coisas estiverem resolvidas, quem vai falar não vai ser você. Vai ser o testemunho daquela pessoa para dizer: meu Deus, eu fazia isso, 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 mas o Senhor me alcançou Isso. através do relacionamento dele comigo e de ter usado alguém para estar comigo. Amém? Deus abençoe, muito obrigada. Agradeço também a participação aqui do meu esposo, que está ali quietinho, né, em silêncio. Isso. Eu Deus que agradeço abençoe. a sua paciência também, porque foi puxado hoje. Foi difícil. Hoje eu acho que foi o programa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Meu Deus. Sério, Aham. sério, foi muito difícil. O pessoal sabe que eu tenho ansiedade, então o estresse provoca muito crise de ansiedade. E eu tava tentando aqui, Se manter. Deus me dê, tentando me manter calmo, porque foi difícil. Foi difícil, mas Sim. Deus é bom. Amém. Conseguimos o tempo todo. concluir o programa, né? Amém. E eu agradeço a todos que assistiram e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.